Bom, como todo mundo sabe, domingo passado foi Dia das Mães. A gente não gosta nem um pouco de datas comerciais, porém, o tema maternidade real é algo que a gente acha que tem que ser abordado cada vez mais. Então a gente quis dar o poder de fala para três mães que a gente curte muito, que é a Elga Simões, Alice Custódio e Nicole Balestre. Espero que vocês gostem. Obrigada, vou falar que eu estou muito feliz de estar conversando com vocês sobre um assunto de maternidade que é muito romantizado e eu tenho certeza que tudo que vocês falarem aqui vai tocar todas as mães que vão estar ouvindo esse vídeo e que quando a gente pensou em cada uma de vocês, a gente pensou com muito carinho e com muita gratidão, que vocês têm pensamentos fortes, né? E vocês se colocam e isso é algo que a Vista acredita muito. Então, vamos lá, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, para quem não conhece vocês, poder entender um pouco sobre o trabalho de vocês, o que vocês quiserem falar. Pode começar, Alice? Está com o áudio cortado. Sou eu primeiro? Pode ser. Está aqui no visor. Tá bom. Bom, sou a Alice, sou mãe do Bento, que tem 6 anos, sou mãe solo e sou produtora, trabalho na Vista, produtora de evento. E é isso, tenho 39 anos. Rótulos não sei se é para falar a idade. Rótulo. E você, Nicole? Eu sou Nicole Balestre, eu tenho 34 anos. Sou mãe do Dom, que acabou de completar 1 ano e 6 meses. Eu tenho um selo de música, de rap. E eu acho que é isso, né? Sim. E você, Helga? Oi, meu nome é Helga Simões, eu sou jornalista. Acabei de fazer 58 anos de idade. Eu sou mãe do Matheus, quer dizer, na verdade, assim, está quase invertendo, ele está já quase passando a ser meu pai, né? Porque chega numa certa idade, as coisas meio que se invertem, né? Ele que cuida de ti. Ele também passa a cuidar, os filhos passam a cuidar da gente, né? Sim. O meu filho é o Matheus, ele tem 26 anos. Ele é um homem, assim, é bem diferente da fase em que é criança, né? E a gente tem uma proximidade muito grande porque ele está morando comigo no momento, então a gente é bem próximo. Ai, que demais. Bom, são vivências diferentes, né? Bom, vamos começar no início, né? Vocês três, vocês sempre quiseram ser mãe, assim, ou foi algo que aconteceu? Pode começar, Nicole. Na verdade, eu nunca me imaginei sendo mãe, nunca foi um sonho. Tanto que é muito louco, porque eu tenho 2 cachorros e a Alcione chegou num dia, a minha última segunda cachorra, e eu descobri que eu estava grávida no dia seguinte. E aí, para mim, foi muito louco, assim, num primeiro momento de entender, de assimilar esse processo. Eu achei que eu nunca fosse ser mãe na vida. Sinceramente, assim. Que doideira. Eu era que gostava de criança, mas nunca tive muita proximidade. Eu não era aquela que amava. Nossa, amiga, deixa seus filhos comigo. Tanto que no processo de maternidade, eu pedi desculpa para várias amigas que tinham filhos, justamente por não entender nunca como que é esse começo, assim, de quando a criança nasce. Mas, enfim, acho que a gente talvez entre nessa pauta mais pra frente. Mas não, eu nunca quis ser mãe. Inclusive, eu não quero ter outro filho. Já que pergunta, né? Vai que pergunta. Se tivesse essa pergunta, já é não. Você já era mãe de 2 cachorros, então, né? Ah, mãe não, né? Porque eu tive um debate essa semana no Dia das Mães com mãe de pet, que olha, bicha, foi um Não bafo. dá pra comparar, né? Não dá pra comparar. Até nesses Instagram de fofoca. Mas eu tinha 2 cachorros e o Belo era um que eu cuidava eu fazia comidinha, tipo, comprava verduras na panela de pressão. Nossa senhora, coitado, o cachorro mal toma banho hoje em dia. Não, demandas diferentes, né? Não dá pra... E total. você, Helga, você sempre quis ser mãe ou rolou? Não, assim, me identifico total com o que a Nicole falou, porque eu também nunca quis ser mãe.
Sempre me cuidei muito, até porque assim, eu achava que para ser mãe você tinha que ter, sabe, aquela paixão enlouquecida pela maternidade. E eu não tinha, não queria ser. Eu nasci, para vocês terem ideia, eu na minha pré-adolescência, quando a gente começa a se entender por gente, eu estava em plena ditadura nos anos 70. Para mim, identificar que eu pudesse colocar uma criança no mundo naquele momento era um peso muito grande, sabe? Eu não quero isso para nenhum ser humano, muito menos para alguém que eu gere, né? Então, naquele momento, de jeito nenhum me passou pela cabeça ser mãe, e eu acho que isso, até por autodefesa, né, se incutiu em mim, né, no meu ser, assim. Sim. Quer dizer, não quero pôr um filho no mundo, porque o mundo é cruel, o mundo não é tão bom assim, existem pessoas ruins e eu não sei se eu estou preparada para preparar uma pessoa para chegar nesse lugar, né? Nossa, e aí a minha... Será que alguém realmente se sente 100% preparado? É muito doido, né? Isso. Mas a gente, quando é adolescente ou quando é muito jovem, a gente sempre acha que em algum momento da vida a gente vai estar preparada, né? E, aliás, é essa magia da vida. Se a gente não pensar isso, a gente vai ser uma eterna angustiada, uma eterna, sei lá, não vai querer frustrada, viver, né? Frustrada, exato. Então, a gente, quando é jovem, a gente entende que... A gente espera que um momento melhor apareça pela frente para a gente concretizar alguns sonhos. E o maior deles é esse, de ser mãe, de botar outro ser no mundo, e de educar, e de preparar para a vida e tal. São essas questões todas que naquela época me barraram, e eu continuei barrada por muitos anos. Depois, quando fiquei adulta também, foi aí que, sem querer, eu sempre me preveni muito, mas sem querer eu engravidei. E aí eu descobri que isso tudo não faz parte de uma planilha de planejamento, não faz parte de um Excel, sabe? A gente não se sente preparada, mas quando o filho chega, a gente automaticamente, por instinto, a gente passa a ser mãe e a gente consegue fazer coisas que nunca imaginou que conseguiria, né? Foi assim quando o Matheus chegou. Eu me senti apta sem nunca imaginar ser apta para isso, sabe? Sim. Foi bem legal. É bem legal. Você é uma descoberta da gente, né? Sim. A vida faz isso com a gente, né? Principalmente a vida que a gente gera, né? Sim. E você, Alice, sempre quis ser mãe ou aconteceu? Eu também, mesma coisa. Eu nunca, na verdade, nunca tinha pensado muito sobre maternidade, assim. Eu nunca tive uma sensibilidade com barriga, com criança. E aconteceu. Eu não morava no Brasil quando eu engravidei, foi totalmente inesperado. Eu tinha ido para Nova York para estudar, para viver outra coisa. Estava totalmente em outra situação de vida, assim, até da situação que eu tenho em São Paulo, né? Que eu tinha uma vida mais estável. Então, eu estava totalmente em outro rolê e engravidei totalmente inesperado. E a mesma coisa, assim, não pensava nem que sim, nem que não, na verdade. Não era uma coisa, não vou ser mãe. Mas também não tinha uma vontade louca de ser mãe. Nossa, vou ser mãe agora. Então, foi meio isso. E eu concordo com a Elga, assim, é uma coisa que não tem planejamento. Eu acho que ninguém nunca vai se sentir pronta para ser mãe, porque a gente não tem nem ideia do que é ser mãe, na verdade. A gente tem, mas não tem, né? Então, eu acho que é isso. Não tá numa planilha, não tem planejamento, simplesmente acontece. Se a pessoa tiver uma ideia do que é ser mãe e ficar pensando, ela não vai ter filho nunca. Tanto que é a mesma coisa que a Nicole, não serei mãe novamente, assim, de verdade. Muito maravilhoso o seu filho, mas é isso. Caraca, que curioso. Querendo ou não, vocês tiveram meio que o ponto de partida parecido, né? Semelhante. Porque uma coisa também que romantizam muito, né? Até essa parte de a mulher geralmente tem que estar sempre com aquele sonho de ser mãe, seguir aquele protocolo, né? De relacionamento, de casamento, e sempre acaba nas costas da mulher, né? Essas pautas. Em relação, até vocês já comentaram, muita coisa mudou. Ô, Helga, o que você antes achava que você nunca faria como mãe
E aí hoje você se vê nessa posição? Ah, muitas coisas. Talvez a principal seja cobrar coisas do meu filho. Eu nunca achei, como eu não, como filha, eu achava que eu fui muito cobrada durante a minha vida inteira, principalmente na infância e na adolescência. Eu achava que eu não iria fazer isso com meu filho. E quando eu vi, eu estava cobrando, pedindo justificativas de ausência, de atrasos, onde você está, com quem você está, porque tem uma coisa que é instintiva na gente, né? A gente quer estar sempre protegendo. E quando você não se sente muito segura nessa proteção, você começa a cobrar. O Matheus, ele viveu fora durante 2 períodos da vida, e um foi extremamente importante, foi quando ele completou 18 anos, ele foi morar na Austrália, foi estudar na Austrália, e eu fiquei completamente perdida. Eu digo, meu, e agora? Só que eu tinha uma rampa de skate em casa, eu trabalhava com skate na época, foi o auge do Paradise. E aí o meu filho foi para a Austrália, mas eu tinha muitos filhos ao redor, né? Porque eram todos os skatistas que frequentavam a minha casa, que era uma constante, era pelo menos 2 vezes por semana tinha gravação na rampa, tinha churrasco e tal. E aí tava aquele bando de moleque na minha casa. E aí com eles, eu aprendi a cobrar menos, Matheus. A cobrar menos satisfação dele, sabe? Que ele me desse satisfações, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiz coisas muito malucas, né? Do tipo, muito malucas, mas que eu julgo que necessárias. Sei lá, o Matheus, com 13 anos, ele começou a fumar beck, a usar baseado, fumar baseado e tal. E aí me chamaram na escola porque ele... Aí caiu meu fone. Ele estava fumando num cemitério perto da escola com os amigos. E aí me chamaram na escola e disseram: seu filho está fumando baseado lá no cemitério. Eu digo, isso não vai acontecer mais, porque a partir de agora ele não vai mais fumar na rua, ele vai fumar em casa. E o Matheus, eu chamei ele e disse, olha, a partir desse momento aconteceu isso na escola, eu não quero mais que você fume na rua. Agora você tem o direito de fumar em casa. O Matheus passou durante, eu acho que os 6 meses seguintes, ele passou fumando todos os dias e hoje ele adulto não fuma mais, entendeu? Quer dizer, ao invés de exigir dele um comportamento normal, eu acho que eu puxei para o vamos aqui fazer uma coisa. É parte da adolescência ou da pré-adolescência se interessar por isso? Então, viva o seu momento. Se interesse, faça uso, só que com algumas precauções para que as coisas não se tornem... não passem a ser fora de controle, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu cobrava, eu também achava que eu podia dar margem para ele viver as situações. Dava liberdade para o experimento, né? Sim, exatamente. Eu cobrava muito mais por insegurança minha do que por insegurança dele, né? Mas eu repeti uma coisa que meus pais fizeram comigo, claro que não com a mesma proporção, não com a mesma intensidade, mas eu me vi cobrando dele coisas que eu julgava que não deveriam ter sido cobradas de mim, né? Sim. É muito doida, né? E você, Nicole, teve algumas situações que você falava, não, eu nunca vou fazer isso e se vê nessa posição? Cara, além das coisas práticas de mãe do dia a dia, assim, tipo, não vou deixar meu filho ver desenho, ou sei lá, umas coisas que quando eu tava grávida eu pensava de uma forma super, e hoje tudo cagou, come correndo na casa, e ele sempre assim, a criança quer comer no cadeirão. Ele vê desenho mais do que eu gostaria, e assim seguimos. Mas eu acho que além dessa parte prática mesmo de dia a dia, existem 2 coisas que eu nunca fui antes de ter o Dom e eu aprendi muito a ser, que é ser mais paciente, porque depois que o Dom nasceu, nunca mais foi na hora que eu quis nada.
Então, eu aprendi que depois que a gente vira mãe, nada é do jeito que a gente planeja, nada é na hora que a gente quer, e uma hora você tem que aprender a lidar. O puerpério foi muito difícil para mim, porque no começo eu não entendia muito sobre isso. E eu lutei muito contra isso. Foi uma fase muito difícil da minha, assim, desse começo do Dom no mundo, assim. Mas eu aprendi a ser muito mais paciente hoje. E, cara, é muito louco, porque eu acho que só quando você se torna mãe, você aprende a se colocar no lugar de outras mães, que foi até o que eu falei aqui, que antes de eu ser mãe, eu tinha uma amiga que ela teve uma super depressão pós-parto, e eu achava que o momento, por exemplo, que eu poderia ajudá-la, era ali ouvindo uma... E hoje eu vejo que eu me senti até mal quando o Dom nasceu, que eu não fiz nada por várias amigas mães, na verdade, né? E ter essa empatia com uma mãe, enfim, mãe solos, ou mãe, principalmente, no meu caso, puerpério, foi uma coisa que eu aprendi muito, sabe? Depois que o Dom nasceu, assim, de olhar para a mãe de uma outra forma, e uma coisa boba, tipo, chamar uma mãe para dar um rolê, tá ligado? Acabou de nascer o filho, tá lá. Então, eu acho que, ainda com o Dom, eu tô aprendendo essas coisas que a Elga falou, né? Enfim, o Dom tem 1 ano e 6 meses. Ele é bem novinho. Super, acabou de fazer 1 ano e meio, então... Que delícia! Um pouco disso. Vou te contar. Vai piorar, Nicole, vai piorar. Fala. Quando era com 6 meses, eu engatinhando todo mundo. Não, amiga, calma, vai piorar quando andar. E quando essa fase andar, todo mundo, amiga, calma, vai piorar quando começar a sair. Então, cada dia é um... Mas, assim, não vou mentir que tá apesar de ser treta, mas tá a fase mais gostosa. Até agora, né, nesse 1 ano e 6 meses, essa tá sendo a fase mais gostosa, que ele tá aprendendo a falar, então tudo fica uma graça. E ele interage com você, né? Isso é muito bom, né? Porque quando eles são muito pequenininhos... Sim, mas todo dia ensina, né? Eu acho que esse lance de aprender, a gente aprender a ser mais paciente, que não vai ser na hora que a gente quer. Tipo, é uma luta diária, todo dia acordar e pensar sobre isso. Até conseguir falar com vocês aqui, eu tenho que saber o horário, sabe, organizar a soneca antes ou depois, enfim. Eu acho que tenho aprendido muito sobre isso. Sim, é tipo uma logística, né? É uma empresa ali. Já nunca mais, eu acho, vai ser tipo simplesmente sair pro rolê. Ai, vou sair, amiga. Tipo, tem toda uma pré-produção para você fazer, para você poder se divertir, né? Com quem vai deixar, o que vai comer. O bom é que você vai valorizar dessa rolê, né? Porque vai ter que fazer todo esse preparativo. Aí sai, né? Para viver como se não houvesse amanhã. É um evento, né? Você não sabe se vai ter amanhã mesmo. E você, Alice, tem muitas situações que você falava eu nunca e comete? Acho que muito disso que a Nick falou, quando eu fiquei grávida também, comecei a ler muito sobre maternidade e essas coisas. Ai, não vai comer isso, ai, não vai assistir desenho, ai, vou usar a fralda XYZ. E aí você tá vendo, você tá usando a fralda que tem, sabe? Você tá deixando o VTV a hora que você precisa. Agora, nessa fase de quarentena, a gente tá aqui, trabalhando de casa. Não tem como controlar conteúdo. E é o que você falou, a pepa tóxica. A Nick falou, o desenho que ele tá assistindo agora também é a Ladybug. Não suporto a Ladybug. A Ladybug é uma Porém, é uma salvação, né? Só que é isso, tem que ser. Não dá pra ficar controlando. Você vai... fazer o possível. Você percebe que a maternidade, na verdade, essa é a grande questão, até, né, que a gente se culpa demais, porque a gente é muito cobrada, mas acho que o grande lance é esse, é se culpar menos e entender que você vai ser a mãe que você pode, né? Você vai fazer o que você pode. E agora, dessas coisas práticas, bastante coisa, assim, que eu falei que eu não ia fazer e eu faço, e continuo fazendo, na verdade. E ele tá, ele que está latindo, não é o cachorro tá dormindo. E acho que ele ainda tem 6 anos, né? Então a gente ainda também não chegou nessa fase aí de adolescente, adulto, que eu imagino que seja pancada. O Bento nasceu fora, né? E quando eu tava grávida eu sempre falava, ele vai nascer aqui, que legal, vai ter passaporte americano, vai poder vir quando quiser. Hoje em dia eu já falei, eu vou rasgar esse passaporte, que se com 18 anos ele querer ir embora, eu não vou querer nem a pau que ele vá.
Mas é bobeira, né? Que ainda não me desliguei, mas eu imagino que quando ele fizer 18 anos eu vou falar, vai com fé. Mas fica essa coisa, né? O olhinho até brilha. Oi? Mas, Alice, O olhinho até brilhou. eu acho que essa coisa do filho sair tem o que eu tinha acabado de dizer, né? Tem um lado muito bom, né? Porque você passa a valorizar mais a sua relação com ele. Claro que se ele for passar a vida inteira fora, você não vai querer que o Bento, mas sei lá, sair para estudar um tempo determinado, tal. Isso é bom, eu acho que aberta, isso sabe? Te dá outra perspectiva de relacionamento, sabe? eu acho que isso acontece já hoje em dia, quando eles saem um pouco, por exemplo, o Ben já tá numa idade, não sei se o Dom da Nick tá, mas o Ben já tá numa idade que sai, que vai pra minha mãe, fica 2, 3 dias fora, tal. Ou até quando eu saio pro rolê, que é isso de valorizar, a gente valoriza o rolê e valoriza o pós com o filho. Você fala, putz, como é gostoso ir pro rolê, mas acordar e ter ele aqui, ou acordar e ir buscar ele na minha mãe. Menos quando a gente tá de ressaca, né? Exato. Se ressaca no sofá e a criança pulando em cima de você, né? Nossa, não. Nossa, pesado. Eu não sei se o Matheus, por uma criação minha ou se por personalidade dele, com 3 anos de idade, ele dormia na casa dos amigos. 3 anos. Os amigos não dormiam na minha casa porque eles ficavam, no meio da madrugada eles acordavam e queriam a mãe e o pai, e aí eu tinha que sair para levar a criança no meio da madrugada. Mas o Matheus dormia na casa dos amiguinhos com 3 anos de idade. E aí, no dia seguinte, eu ligava, mamãe tá indo aí te buscar. Não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Sabe, era uma coisa assim, tipo, ele é pé na rua, total. E é uma dificuldade que eu tive ao mesmo tempo, era o que a gente dizia, né? Era bom, porque na balada eu conseguia dormir até um pouquinho mais tarde, porque ele não tinha pressa para voltar para casa. É uma relação bem dúbia, essa coisa de eles gostarem e de eles saírem ou não, sabe? Sim, é bom por um lado, mas também algumas vezes você quer dar uma segurada e já é mais difícil. Em relação a profissional, assim, vocês sentiram muita pressão? Foi difícil? O mercado de trabalho, a gente sabe que tem muita gente que tem ainda, né, um certo preconceito, ou vocês acham que esse preconceito não existe mais? Como é que foi a experiência de vocês, o mercado de trabalho depois, né, da maternidade, Nicole? Cara, como eu junto com o César, a gente tem um selo de música, então a gente é independente nesse sentido, assim, autônomo, etc., empreendedor nesse lance. Porém, eu faço a parte muito mais executiva da história toda. O Dom nasceu na sexta-feira, na segunda eu já estava trabalhando. E o Dom tinha 1 mês e pouquinho, eu já estava no escritório. Porque eu não tinha como, né? Eu trabalho com venda de shows, lançamento de discos. Eu não tive como falar, nossa, pari, vou ficar aqui de boa, vou curtir meu filhote, licença maternidade. Não rola, para quem é autônomo, não dá. Então, se eu não fizesse o corre, e assim, minha irmã estava comigo na época para me ajudar com o Dom, eu não tive muito essa fase de realmente viver full time ali a maternidade. Eu acho que o meu puerpério também foi um processo muito difícil, porque também tinha isso de eu querer me provar o tempo todo para as pessoas que eu trabalho, de que eu era capaz, mesmo com o filho, né? Então, aconteceram situações do Dom tá chorando, eu tá amamentando, alguém me ligar e eu, tipo, deixar o Dom e atender longe para eles não ouvirem o choro do Dom, com medo deles falarem, ah lá, mãe, ó lá, não dá conta. Então, o tempo todo eu me cobrava isso. Eu acredito que também era muito mais da minha parte do que da parte das pessoas, porque eu acho que subconsciente, né? Eu acho que a nossa cobrança, às vezes, dependendo, é muito maior, né? Então... É uma questão estrutural, né? A mulher, né? Que tem que dar conta de tudo na vida, né? O filho, o trabalho, a família, a casa. Sim, a culpa não é sua de pensar dessa forma. É que o seu subconsciente, por saber que as pessoas automaticamente podem pensar assim, já vira um escudo, né? E eu morria de medo das pessoas acharem que eu não era capaz, porque eu tinha acabado de ter filho, e tipo... Então, isso era todo dia. Eu queria acordar antes de todo mundo, aí eu mandava mensagem na madrugada para me mostrar proativa numa... Você fala, gente, eu ficava me cobrando uma proatividade, meu filho, tipo, com 1 mês, assim. Mas... Caraca, eu tô até arrepiada.
Isso me ensinou muito, porque o Dom foi pra turnê na estrada com 4 meses. O Dom viveu bem pequenininho, já ia para estúdio. Bom e ruim também, de certa forma, né? Sim. Mas eu acho que é isso até hoje. O Dom com 1 ano e 6 meses é um processo diário. Hoje tá mais fácil, por um lado, mais difícil por outro, né? Querendo ou não, quando ele é menorzinho, se deixar ele no berço, vai fazer as coisas. Agora, ele é vida louca. Quando você vai em cima Fica atrás de você. não dá. Mas eu acho que é isso. Obviamente que quem é CLT também tem outro processo que aí entra no medo de voltar e ser demitido, etc. Mas esse pequeno espaço aí que você tem para ficar em casa quando você tem ali a sua grana, acho que dá um certo alívio, né? Não estou dizendo que para todas, mas para quem é autônomo, acho que é um pânico real, assim, de fudeu, não tem como, você não trabalha, não tem dinheiro, como que vai fazer? Você não tem essa escolha, né? É um momento que a gente também vive, de certa forma. Eu brinco que a quarentena, para mim, eu tô lembrando até um pouco puerpério, de isolamento. A Alice já me falou isso também. Muito, muito. Eu tenho ficado nostálgica, assim, de lembrar. Porque é isso, uma cria, eu, bebezinho pequeno, no caso agora maior, mas é isso, é você... Nossa, é uma loucura pensar isso, né? Tipo, você não sai. Naquela época eu me sentia excluída. Para mim, a impressão que eu tinha é que todo mundo chamava para sair, menos eu. Só que agora realmente não dá para sair. Na verdade, é um pouco melhor que o puerpério, porque pelo menos ninguém tá saindo, né? No caso, quando a gente não pode sair, todo mundo tá na rua, você fala, puta, que bosta, tá todo mundo na rua. É verdade. Mas tipo, até eu não tô, mas ninguém tá. Até o lance da grana do trabalho que você tinha ali enquanto estava em casa. Puta, e agora? Fudeu. Então, acho que a gente tá vivendo muito parecido com o puerpério. Até a autoestima, que tá cagada também, né? É nada, eu tava vendo umas fotos no seu Instagram ontem. Bicha, mas eu tenho que me montar pra eu me obrigar a me achar bonita, entendeu? Real. Eu tava vendo com meu marido do lado e falei, nossa, gata, né? Bicha, mas você não deixar, menina. Por isso que eu me obrigo às vezes. Tem dias que eu me entrego, foda-se. Mas tem dias que eu falo, não, vou acordar, vou me maquiar, bicha, vou até secar o cabelo com o difusor. Vou, tipo assim, arrasar. É pra gente, né? É pra ti, né? Pra você. Não, total. Total. Até quando eu tô me sentindo bem, uma autoestima bacana, até eu lavo a louça diferente. Sim. É impressionante isso. É muito louco. Vamos rápido aqui. Elga, e você? Como é que foi a sua volta ao mercado de trabalho? Você teve alguma experiência? Uma dificuldade? Eu tenho até vergonha de contar isso. Mas eu vou contar. Eu era CLT, eu trabalhava na TV Cultura, eu fazia o programa Metrópolis, que eu fiz durante 13 anos. E a TV Cultura, na infância do meu filho, desde o começo, desde a minha gravidez, foi um alento. Na época, a Cultura era uma grande emissora, tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, então eu não precisava da Peppa, nunca precisei da Bug, sabe? Quer dizer, eu tinha tudo de bom que você pudesse imaginar na TV. Eu limitava, né, os canais de TV à TV Cultura. Pronto, eu não precisava de mais nada, né? Mas, enfim, eu trabalhava na TV Cultura e fazia uma coisa que eu amava, que era o Metrópolis, e aí entrei de licença maternidade 1 mês antes, porque meus pais que moravam em Porto Alegre vieram para cá e eu queria estar com eles curtindo a minha gravidez, enfim. Fiquei 1 mês antes, os 4 meses de gravidez, que juntou com o mês de férias, né? Então eram 5 meses. Quando chegou no 3º mês, eu não aguentava mais, eu queria voltar ao trabalho. Eu tinha muita saudade de trabalhar. E eu voltei no tempo regulamentar lá e tal, mas para mim foi um alento voltar a trabalhar, porque eu não aguentava a vida ser só mãe, né? Era muito dura para mim, porque eu tinha uma vida muito cheia de coisas, de coisas bacanas, eram shows, eram exposições, era um monte de coisa que eu fazia profissionalmente e por prazer, que eu tive que, naqueles 4 meses, me ausentar. Então, assim, para mim foi um alívio voltar a trabalhar. E no meu trabalho, como eu era CLT, não teve problema nenhum, né? Se tinha, na cultura na época, se tinha uma certa estabilidade, era tudo lindo, assim. Então era... Meus colegas eram meus amigos, Então foi um alento a volta que bom. ao trabalho.
Todo mundo curtiu com você, então. Agora, eu tive que deixá-lo com 4 meses de idade, deixar sob os cuidados. Eu não tinha daí mãe, avó, essas coisas que pudesse cuidar dele, amigas, nada. E aí eu tive que deixá-lo com uma babá, né? Sim. E aí Era tem sua essa rede de dor apoio. no coração. A minha rede de apoio paga, né? Que é bem diferente da rede de apoio familiar, né? Mas eu acho que de um modo ou de outro deu tudo certo, né? Sim, demais. E você, Alice, como é que foi em relação ao trabalho? Para mim, na verdade, foi um pouco diferente, porque eu estava numa fase... Como eu tinha ido embora, eu tinha largado um trabalho muito estável aqui e tinha ido para os Estados Unidos, para Nova York, para estudar, para fazer o que fosse. Então, eu trabalhei de garçonete, de tudo, de babá, de tudo. Então, quando eu engravidei, eu estava nessa fase instável de trabalho. Eu estava lá estudando, eu não sabia, eu tinha 31 anos quando eu engravidei, o Bento nasceu, eu tinha 32. Eu nem era nova, eu fui fazer essa coisa de ir embora até meio tarde, né? De largar um trabalho, eu trabalhava na Editora Abril, um trabalho super estável, eu estava na minha casa. Então, eu larguei tudo isso para ir para lá. E acabei engravidando lá. Então, para mim, foi bem diferente, assim, porque quando eu voltei para o Brasil, eu passei por alguns processos. Eu voltei algumas vezes. Eu voltei com ele pequeno, com 3, 4 meses. E aí, fiquei na casa da minha mãe, comecei a procurar trabalho, mas ainda muito incerta do que eu queria. Acabei que não trabalhei, meio não queria ficar no Brasil. Quando ele tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2, 3 meses, eu voltei para Nova York. De novo, fiquei nessa coisa meio instável de trabalho, porque lá eu não trabalhava na minha área, eu não fazia quase nada na minha área. Então, eu fiquei fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas, assim, a minha experiência sendo mãe, sem estar trabalhando e fazendo entrevistas, porque eu fiz muitas, hoje eu estou trabalhando, então eu voltei fazem 2 anos e ainda estou num processo de estruturação da minha vida, porque eu voltei final de 2017, então eu fiquei alguns meses na casa da minha mãe, aí comecei a trabalhar, aí comecei a fazer freela, aí entrei na Vista fevereiro do ano passado, então ainda considero que eu estou me reestruturando aqui no Brasil, assim, estou retomando a minha vida. Então eu fiz muita entrevista nesse tempo, assim, e acho que uma coisa que sempre vem para mim é essa, eu já justifico. Então, para não ter a pergunta, porque acontece a pergunta, e se não acontecer a pessoa quer te perguntar, eu já justifico, eu já entro contando a estrutura do meu filho, para dizer que eu posso trabalhar, que eu vou dar um jeito. Então eu já chego falando, assim, então qualquer coisa que toque... Não consigo falar baixinho. Eu já sei que eu já entro justificando na entrevista. Então, olha, eu tenho um filho, mas é assim, assim, assado. Eu já entro contando a rotina dele, já entro contando que eu tenho com quem deixar, que ele vai para a escola, E aí eu me viro nos 30 para me organizar. Porque várias vezes, quando eu entrei na Vista mesmo, ele estudava à tarde, mas eu estava fazendo freela, então eu ia buscar. Então eu mudei ali em 2, 3 dias, eu organizei minha vida inteira de novo, para ele ficar o dia inteiro num lugar. Na escola, ele fica na casa de uma pessoa e depois vai para a escola. E ver transporte. Então, eu sinto isso, assim, que a gente tem essa cobrança, a gente se cobra muito. Então, por exemplo, hoje eu me cobro muito, que eu quero render a mesma coisa que todo mundo que trabalha comigo rende. E isso é sacrificante, porque eu tenho um filho, eu cuido dele sozinha, eu tenho uma vida, eu tenho uma casa, mas eu não quero que ninguém deixe. Até agora, na quarentena, eu achei que minha chefe estava me aliviando na pauta. Aí eu falei, não alivia, me manda pauta, porque eu me sinto, se eu não estiver trabalhando, eu não estou produzindo, e vai que eles tenham que mandar alguém embora, e quem não está produzindo. Então, a gente sempre já se sente... Uma autocobrança, né? Cara, isso é muito louco, né? Tipo, às vezes a pessoa nem tá pensando isso, mas a gente já... A pessoa não tá... Tipo, e a gente já se coloca na posição de que a gente tá fudido, a gente vai ser mandado embora, a gente tem que provar o tempo todo que a gente é capaz. Exato, é isso. E é exatamente o que você falou, né? De sair para falar no telefone e ficar passando nervoso que a criança tá gritando, e que se, de repente, se humanizar mais isso, que talvez esteja acontecendo isso nessa quarentena, é mais simples, porque, sim, temos filhos, sim, a criança fala no meio de uma gravação e... Já me dá vontade de chorar. Sim, na verdade as empresas estão assimilando isso com a quarentena, né? De você fazer uma reunião com o filho no colo. Porque é a situação que se vive no momento atual. E talvez isso passe a ser mais naturalizado depois, né? Que as pessoas entendam, os empresários, os donos de empresa, entendam
que isso faz parte da rotina da mulher e que não tira dela a condição de uma boa profissional. Exato. Né? Ser mãe não a tira da condição de uma boa profissional, né? Sim. Exato. Mas a gente se cobra muito, né? Muito isso. E nem sei se essa cobrança está tanto no mercado, né? Acho que sim, talvez. Porque não alivia pra gente, né? Mas um homem, pai, não tem que se justificar dessa maneira. Não tem que se justificar porque vai voltar a trabalhar. Não compara, né? Nem se compara, né? Nem Não, a existe. pesquisa A que Elga saiu... contou, né? Eu preciso que você abaixe. A Elga contou que voltou a trabalhar com 4 meses, então deixou com a babá, né? Já tem uma história ali, voltei porque eu precisava dessa vida, mas tem uma culpa, né? De, assim, não que tenha hoje, mas, E aí você é cobrada, mas você deixou teu filho na babá com 4 meses, e aí se você não volta a trabalhar, mas você não voltou a trabalhar, mas você vai deixar na avó. Você viu que o meu foi o inverso, né? O meu foi o inverso, né? Eu me cobrei por deixá-lo e não por voltar a trabalhar, né? Geralmente a mãe se cobra porque volta a trabalhar. O meu foi o inverso, né? Os papéis então, foram mas tem todas as situações, né? Porque realmente a gente precisa, é importantíssimo. Eu, por exemplo, agora trabalhando de casa, eu percebi que eu adoro sair para trabalhar. Nossa. E não estar aqui. A gente não tem vida pessoal, profissional, é tudo junto. É tipo. Sim. Nossa, não importa. Desculpa, pode falar. Esse processo de me arrumar e sair. E não porque eu goste menos de ficar com meu filho, ou porque eu, né? Mas eu acho que quando a gente sai para trabalhar, quando a gente vai para a rua, é um momento que é nosso. E assim, é nosso como mulher, é nosso como mãe. Como mãe não, como seres humanos, e não ficar aqui. Cara, porque embora seja home office, você tenha que trabalhar e esteja aqui, cara, não tem como. Uma hora você para, vai ter que fazer uma comida, pegar uma água, limpar cocô, no meu caso, né? Vai ter que parar para fazer. E tem horas que você tá cansada de fazer isso. Você quer fazer o que você quiser, para você, né? Sim, enfim. Então, não importa a situação e o que vai fazer, você sempre vai ser cobrado, né? Você pode ter 5 opções, você pode escolher qualquer uma das 5, mas você vai ser cobrado por algum motivo. Você sempre tem, parece, né? Sempre dá culpa. Bom, eu sei que eu não posso mais ocupar o tempo de vocês. Por mim, eu ficava aqui, falando várias coisas, perguntando várias coisas para vocês. Eu queria agradecer. Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Rapidinho. Eu tenho muita sorte nessa quarentena, embora agora eu já tenha voltado a trabalhar em loco, né? Eu estou indo para o trabalho também, mas eu tenho muita sorte que nos primeiros 30 dias, sim, nos primeiros 30 dias eu fiquei confinada com meu filho. Ele é grupo de risco, né? Ele tem bronquite e tal, então ele é grupo de risco. A gente ficou confinado os dois, mas eu tenho uma vantagem muito grande porque ele é chefe de cozinha. Uau, então eu devo ter engordado uns 4 quilos, mas eu comi do bom e do melhor. Durante 30 dias não cozinhei e ele que fazia a comida, né? Ele que assumia a cozinha e foi demais. 30 dias fantásticos com um cozinheiro, com um chefe de cozinha em casa. Super ponto positivo, né? Nossa, que delícia. A única coisa positiva, eu acho, do confinamento nos primeiros 30 dias foi esse, né? Porque o resto tudo é um drama que de fato, é muito doloroso viver esse momento que a gente está vivendo, né? E mais uma vez essa perspectiva que você tem um filho nesse mundo maluco me dói muito, sabe? Principalmente pensando no Dom, no Bento, sabe? Que são idades bem diferentes, assim, o que eles vão ter que enfrentar até que tudo se humanize de novo é dureza, né? Nossa, olha a coincidência, as 3 com filhos homens. Em 3 idades diferentes. É verdade. Fases, momentos diferentes da vida, né? Isso foi proposital. Uma pauta muito bem estudada, né? Ai, mas é isso. Vocês querem falar alguma coisa, Nicole, Alice? É isso? Eu acho que é isso. Não tenho muito o que acrescentar. Mulheres incríveis. Alice eu conheço há muito tempo também. Eu que me ouviu grávida.
Poucas pessoas me verdade. viram grávida, porque ela foi me visitar. E eu enchi o saco pra você tirar foto grávida. A minha primeira foto que eu postei grávida, ela que editou e falou, posta. Olha que legal. Ela editou e falou, tá aqui, ó, tá pronta, a legenda é essa, posta agora. Isso que é amiga! Isso que é amiga! Mas eu acho que, embora seja um momento difícil para todos, obviamente, para mim também, eu ainda assim, toda vez que eu reclamo, eu penso que, de certa forma, eu ainda sou privilegiadíssima, né? O César tá aqui, ele divide muitas tarefas atualmente comigo. Eu tenho um quintal, gente, pode parecer que isso é bizarro, mas uma mãe de bebê dentro de um apartamento. Eu tenho várias amigas nessa situação. Então, eu reconheço totalmente meu privilégio. Então, toda vez que eu reclamo, eu penso, bom, eu tenho um quintal para meu filho correr, eu tenho alguém na qual... Tomar sol, né? Tarefa nesse momento, então... porque a maioria das mães solos, a Alice sabe muito bem, né? Nesse momento não tem essa oportunidade, não tem essa chance, e principalmente não sabe nem o que vai poder comer amanhã, né? Então, nesse momento, eu me solidarizo principalmente pelas mães solos que estão aí sobrecarregadíssimas dentro de casa. Eu acho que é isso. E fique em casa, né? Quem puder. Alice? Bom, aqui é isso, né? Também a quarentena tá complicado, não tem. Eu vi algumas marcas e saiu uma reportagem que eu até postei no Dia das Mães falando sobre como as mães estão curtindo ficar em casa com seu filho e generalizando, né? E como meio na visão das mães e das crianças, contando a parte boa. E aí teve um review da Renata Correia falando sobre essa matéria, e ela falava, primeiro que generalizar, né? Tem mãe que tá curtindo, tem mãe que não tá, é isso. E as mães estão ali vivendo tentando, enfim, não mostrar para os filhos o que está acontecendo claramente, né? E aqui trancada e dando conta de demanda de produzindo, né? Trabalhando, casa, comida, tudo. Mas ainda assim também sou mãe solo, a minha carga é 100% minha, financeira, emocional, física, toda, né? A carga do Bento é toda minha. Eu que seguro super a onda dele em tudo. Mas ainda assim também me sinto privilegiada, se a gente pensar em mães solos que estão na periferia, que exatamente estou trabalhando, então, né, agradeço muito. Então... É isso também, me solidarizo muito por todas as mães, mães solos e as mães que estão na periferia, que bem mais difícil aí. E acho que é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Ai, vocês são maravilhosos. Quando eu for mãe, aí a gente bate os papos. Não seja, Cass. Olha o B.O. Olha a piada, Bino. Pensa bem, meu anjo. Não, ela fica planejando. Não, eu acho que ela fica só planejando. Não, não quero agora. Não quero agora, não. Acho que a preocupação no momento é a gente construir um mundo melhor para você ser mãe, Carmel. Ou para quando o Dom crescer, ou para quando o Bento tiver mais velho, sabe? Eu acho que o nosso foco agora tem que ser em construir um mundo melhor. Para que nossas crianças, os nossos filhos possam viver num ambiente mais humano, mais solidário, mais empático, que eu acho que isso é o fundamental no dia a dia das nossas crianças, elas serem o que quiserem ser, mas num ambiente que seja acolhedor, né? Sim, fraterno, né, para todo mundo, sem rótulos, sem... Ai, amei, óbvio. Ai, mais uma vez, muito obrigada por vocês disponibilizarem esse tempo, que eu sei que é difícil para vocês. Obrigada mesmo, de coração. E até a próxima. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem que a gente aborde outros temas nesse mesmo formato, manda pra gente uma DM. É isso, valeu!